Muito obrigado, Paulo. Parabéns, Flávio, pela apresentação. Acho que das questões que eu vou trazer aqui são muito correlatas às questões que a Flávia levantou, né, que diz respeito também à destinação final dos resíduos dos agrotóxicos, né? Isso é uma questão muito desafiante para as políticas públicas. E vou compartilhar agora o trabalho. Quero parabenizar também o João, que está aqui conosco, e os demais participantes que estão nos assistindo, né? Bem, aí o professor Paulo já fez uma apresentação, né? Nossa formação. O computador está pitando aqui, pitando. Bem, e aí quero falar, né, que o trabalho ele tem esse título, a análise da inscrição da temática agrotóxico e saúde nos cursos de graduação das instituições de ensino superior na Amazônia Legal, né? Bem, como esse trabalho, eu conto com a parceria, né, de outros pesquisadores, né, como a professora Rita Sueli Bacuri Queiroz, que é uma parceira aqui do nosso laboratório, a Regina Célia Borges de Lucena, que é uma amiga antiga e parceira nossa, que atua na Anvisa em Brasília, o professor Oscar Felipe Falcão Raposo, que é estatístico e trabalha na Universidade Federal de Sergipe, e a Tamires Macedo Nascimento, que é a nossa aluna de iniciação científica, que tem uma importante bolsa do CNPq para o desenvolvimento dessas atividades de pesquisa conosco aqui. Né? Bem, assim, só para situar um pouco, né, como a gente pensou em fazer essa apresentação, né? A ideia é falar um pouco, né, do meu lugar de fala. Eu acho que é importante sempre lembrarmos de onde a gente está falando. Localizar, né, o campo da saúde ambiental. A professora Flávia já comentou, o João, eu acho que vai abordar mais, né, no âmbito das ciências da saúde, né, e no âmbito da saúde pública, né. Portanto, eu acho que vale a pena a gente entender isso, até para as pessoas que não conhecem a política, né, e nem o campo da saúde coletiva, né. Eu vou abordar o problema de uma forma um pouco diferenciada, a partir de uma referência importante na área da filosofia, que é o argentino Juan Samarra. A gente utiliza ele bastante nas nossas abordagens. E aí, nessa perspectiva de apresentação da problemática, eu vou tratar, né, sobre tentar aqui falar um pouco, né, porque o Brasil se tornou o maior consumidor de agrotóxicos no mundo, né. Para isso é importante a gente entender esse contexto, né, o contexto atual de reprimarização da economia, a conjectura também política, né, o governo é ultra conservador, né, o Parlamento Federal dominado pela bancada BBB, né, que significa boi, bíblia e bala, a desregulação do marco regulador da lei dos agrotóxicos e da proteção do meio ambiente, a criminalização dos cientistas, servidores públicos, né? Esse movimento da escola sem partido e todo o negacionismo da ciência, né? E sentimos agora as repercussões dela nessa crise sanitária decorrente da pandemia da Covid-19. Né? Bem, os resultados são resultados parciais, a pesquisa ela começou ano passado, a gente tem 12 meses de pesquisa, onde a gente aproveitou esse momento, né, das contingências, né, a Tamires não podia vir para cá, né, fazer o trabalho para a gente começar a trabalharmos juntos, né, portanto a gente fez muito estudo de gabinete, né, análise documental, revisão da bibliografia, para situar esse problema no âmbito das instituições de ensino superior, né. Bem, primeiramente é o lugar onde a gente fala, né? Eu acho que é sempre importante, é um exercício de humanidade importante, né? A gente está sempre refletindo de onde a gente veio, por onde a gente foi e para onde a gente quer ir, né? E como muito de vocês, eu não sou diferente, né? Eu nasci num bairro chamado Cajueiro Seco, no município de Jaboatão dos Guararapes, que faz parte do Grande Recife.
tive a oportunidade de estudar em escola pública, né, básico, fundamental e médio. Tive também a oportunidade de fazer um curso superior na Universidade Federal de Pernambuco. Fiz pós-graduação na Fundação Oswaldo Cruz, né? Portanto, e desde 2006 a gente tem atuado aqui, né? E essas questões elas estão interdependentes, né, a nossa forma de andar no mundo, né? Portanto, é imprescindível a gente sempre fazer essa reflexão, né, para a gente até valorizar alguns aspectos dos conteúdos curriculares, né, que muitas vezes passam despercebidos, né? Bem, aí, como eu falei, desde 2006, a gente atua aqui, né, na Unidade Técnico Científica da Fiocruz, no estado do Amazonas, né? Ela tem como missão fortalecer o Sistema Único de Saúde no âmbito municipal, estadual e federal. Eu, especificamente, trabalho nessa área, né, que é chamada de saúde ambiental. Portanto, eu não sei se a Flávia e o João fazem essa diferenciação, né, do ponto de vista das ciências da saúde, né, localiza o campo da vigilância em saúde ambiental, né, dentro da saúde coletiva, né, e no caso da vigilância propriamente dita, da vigilância em saúde ambiental, ela fazendo parte de uma política pública, né, no âmbito de um sistema nacional, no âmbito do SUS, no Sistema Nacional de Vigilância em Saúde. A Fiocruz, assim como as universidades, elas praticam a pesquisa, ensino e extensão. No caso da nossa forma de atuar, a gente tem uma atuação muito forte na extensão, né? E é por meio dessa extensão que a gente pensa os problemas, né? Os problemas de saúde pública, em especial, né? A gente participa do Comitê Municipal de Mortalidade Relacionada ao Trabalho, a gente faz parte da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, no grupo de saúde e ambiente, a gente atua no GT de Aerotóxico e Saúde da Fiocruz, que é ligada à presidência da Fiocruz, e desde 2014 a gente implantou aqui o Fórum Amazonense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, né? Portanto, essa participação, né, nos movimentos sociais, né, nessas arenas, elas são importantes para entender, né, outras perspectivas, outros epistemes de abordar o assunto, né? Portanto, é a partir, por exemplo, do Comitê Municipal de Mortalidade relacionado ao trabalho, né, a gente vê, né, a gente consegue visualizar quem são as populações mais expostas, né, ao agrotóxico, né? E é a partir desse olhar, né, que a gente constrói todas as reflexões e fazemos as proposições no sentido de fortalecimento das políticas, né, de implantação em especial dos programas no âmbito dos municípios da Amazônia. Assim, só para reforçar, né, essa história da política pública, né, da vigilância em saúde, a gente tem ela, né, que tem uma finalidade, tem um objetivo de analisar a situação de saúde das populações, né, articulada a um conjunto de ações destinadas a controlar os determinantes riscos dos danos à saúde. A gente dialoga, a partir dessas análises, a gente dialoga com a atenção à saúde, no sentido de sugerir, né, orientar como essa atenção à saúde deve estabelecer suas prioridades na assistência. Portanto, a vigilância, pelo menos do ponto de vista no papel, ela deveria estar muito integrada à atenção à saúde. A gente tem um longo caminho para percorrer nesse sentido, né? É uma crítica que a gente faz. E a vigilância em saúde ambiental, né, ela tem o objetivo de proporcionar, né, conhecimento no sentido de detectar as mudanças de fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, né? Portanto, tanto a vigilância em saúde como a vigilância em saúde ambiental, que faz parte dessa vigilância em saúde, né, elas têm um caráter de prevenir, né? Sai mais barato do que cuidar, né? Cuidar e curar. Portanto, o objetivo da vigilância em saúde ambiental é garantir a vida, né? E nosso objeto de trabalho, né, são os territórios, as instituições e as coletividades humanas. Então, mais uma vez reforçando, né, para mostrar como está estruturada essa política, né, de vigilância em saúde.
Em geral, quando a gente vai no município, né, a gente pergunta, ó, quem é o pessoal de vigilância de saúde? Ninguém sabe falar, mas se perguntar quem é a vigilância sanitária, é o nome mais frequente, né, nas pessoas que atuam nos municípios, mas é sabendo que essa vigilância sanitária ela faz parte dessa vigilância em saúde. Né? Portanto, ela tem esse caráter de promoção. Né? Mas aí tem as outras vigilâncias, a vigilância epidemiológica, que está mais relacionado à questão da prevalência das enfermidades, em especial as doenças de notificação compulsória, a exposição endógena ao agrotóxico um agravo, é uma doença de notificação compulsória. Né? A vigilância em saúde ambiental, que ela está estruturada a partir dos vários componentes do meio ambiente. Né? Tem o Vigiágua, que é o mais antigo, né? O Vigiar, e vou falar mais especificamente da vigilância em saúde das populações expostas a agrotóxicos. Né? Essa vigilância, esse programa é o mais recente da Coordenação de Vigilância e Saúde Ambiental do Ministério da Saúde, que se formulou, né, a partir de provocações de uma agenda pública. Uma agenda pública onde os movimentos sociais, os sindicatos de trabalhadores, né, se fizeram muito presentes. Né? E, logicamente, as instituições de ensino, pesquisa, né, que participam, que atuam nessas arenas, questionando nesse modelo de produção. Bem, aí, como eu falei no início, né, a gente utiliza, né, um autor importante, um filósofo importante, que é Juan Samarra, um argentino, ele me deixou agora em 2007, né? Ele e Milton Santos, aí, para os geólogos que fazem parte dessa mesa, eles foram amigos, inclusive Juan Samarra tem um trabalho onde ele faz reflexões sobre o uso da geografia crítica, né, na análise dos problemas de saúde. É um trabalho interessante, pouco conhecido também, né? Mas ele diz o seguinte, ó, os objetos da ciência da saúde, né, ele pode ser analisado a partir de 3 categorias. O problema, né? Sobre o problema, ele traz uma questão bem interessante. Ele fala que o problema está mais articulado à interrupção de algum processo da reprodução social. Né? É a teoria que ele defende. Né? E aí ele diz o seguinte, esse problema, em geral, a gente só verifica em números de adoecimento e morte, ou seja, quando há essa interrupção e ela se transforma em um dado específico. Mas, em geral, a gente não vê, né, a gente não visibiliza toda a rede de acontecimentos relacionados a ela. Né? Portanto, ele chama essa atenção. Sobre as representações, diz respeito de como são os mecanismos de transmissão das normas humanas, né, por meio da comunicação e da linguagem, que, na atualidade, o poder midiático ele tem um papel importante na produção dos sentidos. Portanto, ele também chama muita atenção sobre essa categoria, porque ela tem interferências importantes no processo de saúde, doença e cuidado. A gente viu agora com a Covid, né, como esse negacionismo, as diversas representações sobre os efeitos adversos, sobre a possibilidade de imunização que a vacina poderia trazer, né, que acarretou todo um atraso, né, na vacinação da população. Né? Em Manaus mesmo, a gente só tem 26% da população coberta com as 2 vacinas. Né? Portanto, a gente é muito arriscado essa baixa cobertura. Né? E as ações que diz respeito, né, aos mecanismos de intervenção produzidos pela sociedade em relação aos problemas. Né? E no qual o Estado é um importante protagonista dessas políticas. Bem, aí se a gente olhar para o problema do agrotóxico, a gente vê que a história não é tão antiga, né? Ela se deu principalmente após a Segunda Guerra Mundial, em virtude da necessidade de maior produção de alimentos no mundo, em especial nos Estados Unidos, né? Onde foi introduzido a questão do agrotóxico para o controle de pragas, né? Portanto, naquela década pós-guerra, né, nas primeiras décadas pós-guerra, né, uma importante autora, né, é a Raquel Kensel, no livro Primavera Silenciosa, já denunciava
a morte, né, da vida em virtude do uso dos agrotóxicos nos Estados Unidos, né? No Brasil, os agrotóxicos entraram por meio dos programas de controle de vetores, pragas e parasitas, né, na década de 60 e 70. Né? Portanto, ele foi utilizado muito intensamente para fazer os trabalhos de saúde pública, e a partir da década de 90, né, se intensificou o uso do agrotóxico decorrente da expansão agrícola no país. Né? E na década de 2010, o Brasil se torna o maior consumidor de agrotóxicos no mundo. Né? Para vocês terem uma ideia, na década de 2010, né, o Brasil teve um aumento de 190% no consumo, né? Enquanto a média do mundo era de 93%. Bem, e quais são as repercussões disso na vida? Né? Primeiro, a gente tem que entender, né, que os dados têm mostrado, né, apesar de eles serem bastante questionados pelo poder do agronegócio, né, mas se a gente verificar, por exemplo, o penúltimo relatório do PARA, né, que é o Programa de Avaliação de Resíduos nos Alimentos, a gente vê que em 78% das amostras analisadas em 2011 e 2012, 78% dos produtos alimentícios, né, eles tinham resíduo de agrotóxico. Portanto, por aí a gente percebe diversos riscos e danos, né, à vida humana e à vida da fauna e da flora que pode estar repercutindo muito de forma que ainda a gente não consegue visibilizar adequadamente. Né? Vários estudos tentam correlacionar o aumento do agrotóxico à maior prevalência dos cânceres, né? Mas ainda há necessidade de um estudo de controle, caso controle, né? Que consiga aferir isso mais adequadamente. E, em geral, essas pesquisas que levantam esse tipo de análise, eles não recebem financiamento das agências de pesquisa do Estado brasileiro, né? Porque ela justamente coloca em risco toda a lógica, né, de alimentos baseado nesse modelo do agronegócio. Né? Aqui eu destaco aqui, né, algumas questões aqui importantes, né? Determinadas culturas, né? Eles usam muito agrotóxico, no caso da soja, né? Mas aí a gente também tem alimentos, né, que são frequentes na nossa mesa, que também recebem uma carga muito grande de agrotóxico. O feijão, por exemplo, a quantidade de agrotóxico que ele é usado nele inviabiliza a exportação para a Europa. A Europa já não tem mais comprado, a União Europeia, no caso, né, não tem mais comprado feijão, porque a quantidade de resíduo é muito maior do que os níveis de tolerância da regulação que eles realizam lá. Né? Em relação à exposição, né, de intoxicação, no caso, né, na população, os dados são também bem robustos já, apesar de eles serem questionados a todo momento, né? A gente verifica, apesar de um maior uso do agrotóxico em tentativa de suicídio, a gente vê esse vermelhinho, né, distribuído pelas unidades da federação mais frequente, né? Mas a gente vê também o azul também, especialmente na região sudeste, né, relacionados ao uso acidental, né? Bem, essa mudança aqui, né, esse aumento, né, nesse entendimento das repercussões do agrotóxico na vida, né, era uma coisa relativamente recente, né? E ela se dá muitas vezes do enfrentamento realizado pelas universidades, as instituições de pesquisa, os movimentos sociais, os sindicatos, né, alertando os trabalhadores, né, sobre o uso do agrotóxico. Né? Bem, a gente também vê aqui, né, que quando é feita a pulverização do agrotóxico, né, ele não só ataca a praga-alvo, né? Ele acaba comprometendo todas as outras pragas
que tem um papel de predador da praga principal, né? Portanto, quando você aplica a pulverização, ela mata a praga-alvo e os predadores dessa praga. E aí você começa um ciclo virtuoso muito grande, né? Quanto vai necessitar de mais veneno, né? Porque as pragas que poderiam fazer o controle biológico, elas foram aniquiladas na primeira pulverização. E aí vai, né? Sem falar no comprometimento, né, do lençol freático, né? Dos resíduos impregnados no solo, né? Portanto, nas chuvas ácidas, né, que há relatos sobre elas, né? Portanto, a gente vê que o problema ele não só aparece aqui, né? Existe toda uma rede de acontecimentos relacionado a ele, né? Bem, as representações. As representações, em geral, né, o agronegócio ele tenta minimizar os riscos, né? Por exemplo, o projeto de lei que está sendo falado bastante aí do pacote do veneno, né? Eles querem proibir o uso desse termo agrotóxico. Eles querem que seja utilizado produtos fitossanitários. Inclusive, teve um movimento agora da bancada BBB, né, Boi, Bíblia e Bala, no sentido de excluir o nome agrotóxico de todos os documentos que estão disponíveis na internet, né, no site, por exemplo, do Ministério da Saúde. Né? Portanto, tudo no intuito, né, de abrandar os efeitos, né, e o conhecimento dos efeitos que se tem sobre os agrotóxicos na vida. Né? E aí, desde 2016, né, o agronegócio faz um grande contrato de publicidade, né, e que vem difundindo no horário nobre, né, de uma importante emissora de televisão do país, né, que o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Né? Portanto, a gente vê que essas representações sociais elas têm um poder grande, né, de abrandar, né, o conhecimento e as incertezas, né, da população sobre o consumo de produtos com agrotóxicos. Né? Bem, em relação às ações, né, em geral, o Estado brasileiro ele atua de uma forma de uma esquizofrenia estrutural, como diz João Nunes, lá da Universidade de Coimbra. Né? O país libera os agrotóxicos, né? Ou seja, cria o problema dos agrotóxicos na saúde humana e depois tem que financiar políticas públicas, né? Investimento no Sistema Único de Saúde para recuperar a saúde dessas pessoas expostas. Né? Portanto, a gente percebe muito bem, né, que atualmente, né, essa bancada e os ministros, né, eles têm atuado muito intensamente na questão da flexibilização das políticas, mas também de criminalização dos pesquisadores. Né? Uma importante geógrafa que publicou o livro Mapa dos Agrotóxicos e as conexões com a União Europeia, né? Ela foi intimidada, né? E ela mudou de país, que não aguentou, é, como é que se diz, os telefonemas no sentido de intimidá-la do trabalho que estava sendo feito. Né? Bem, isso mudou um pouco desde 2001, né? Essa forma hegemônica, né, do Estado funcionar liberando os agrotóxicos. De 2018 a 2020 foram liberados 997 agrotóxicos. Né? Se a gente considerar os 15 anos anteriores, a gente tinha 815, portanto, em 2 anos, ele liberou mais agrotóxicos do que nos últimos 15 anos. E aí, desde então, né, o Ministério Público Federal, junto com o Ministério Público Estadual, os sindicatos, ONGs, né, universidades, instituições de pesquisa, né, têm atuado no enfrentamento em diversas arenas. Né. Vale salientar que essa arena, geralmente, ela é muito desproporcional. Né, se levar em consideração o poder econômico do agronegócio, né, e na qual ele se utiliza do poder midiático, né, para difundir o uso do agrotóxico, né, apaziguar não, e ablandar, no caso, os efeitos desse agrotóxico na vida humana. Né? Portanto, quando a gente percebe o problema, a gente tem que entender ele sob essas categorias
enriquece a problematização do assunto de interesse da pesquisa. 3 minutos, Bem, professor. ainda, eita, mas 3 minutos já, ainda sobre as representações, né, a gente percebe que o meio técnico científico informacional, né, é quando a ciência foi cooptada pela indústria, né, portanto, esse modelo do agronegócio está cristalizado na questão do uso do agrotóxico, né, a gente vê que essa sociedade mediatizada, né, ela acaba por informar muito, mas também de abrandar muito o problema, né? E há também uma hipervalorização das pessoas, né? No sentido, não, eu sou livre a consumir do jeito que eu quero e produzir do jeito que eu quero. Né? Portanto, isso é bem complicado. Bem, assim, só para reforçar, né, que essa questão da produção de alimentos no mundo é complexa, né, complicada, né? Se a gente observar, né, a gente percebe que 10 multinacionais ela detêm a produção de alimentos no mundo, né? E interessante que muitos desses conglomerados internacionais eles estão ligados à Bayer que produz o veneno, né? Estão ligados à Monsanto que produz os transgênicos, né? Portanto, doença, no caso ligada à agrotóxica, é um grande negócio, né? Entendemos que cabe ao campo da comunicação e saúde compreender intervenções sobre os processos sociais de produção de científica que afetam diretamente a saúde pública, né? Como eu falei, a gente pretende analisar a inscrição da temática, né, na matriz curricular dos projetos políticos pedagógicos dos cursos de graduação da Amazônia Legal. Bem, aí como resultados, né, a gente fez várias análises de referência biográfica, né, a universidade pública, a Constituição determina isso, né, que ela trabalha com os princípios indissociáveis do ensino, pesquisa e extensão. Portanto, ela atende a esse modelo rubodiano, né, de funcionamento da universidade, mas historicamente no Brasil isso variou bastante. A gente tem modelos de ocasião, que é o anglo-saxônico ou americano, né, em virtude das doutrinas liberais, né, ou sociodemográficas que orientam as políticas dos governos, né. Vale cimentar que essa relativização do uso indissociável do ensino, pesquisa e extensão, ele foi flexibilizado desde 2001, né, quando dispôs sobre a obrigação de fazer pesquisa, ensino e extensão apenas das instituições de nível superior organizadas sob a forma de universidade. Paulo, me dá mais um tempinho, eu acho que na introdução andei muito, me dê mais 2 minutos aí, por favor, depois eu pago a conta da cerveja no bar, tá? Pode ser? Professor Bem, Giovanni, então o aí, senhor acerta com o professor Giovanni, eu dou 2 minutinhos. né? Tá bom, obrigada. E aí, se a gente analisar, né, a nossa metodologia trabalhou com dados secundários, né, a gente analisou o banco de dados do Ministério da Educação, né, na questão dos cursos, a gente fez um recorte a partir da nova classificação de área de formação e detalhada dos cursos da universidade. A gente verifica que na Amazônia Legal, dos 4.693 cursos analisados, a maioria não tem compromisso com a pesquisa, ou seja, elas não estão organizadas sobre a forma da universidade. A gente vê que já uma intensificação da privatização, né, do ensino superior, né, e boa parte desses cursos já são ofertados à distância, né? Portanto, são questões que trazem outras relevantes, né? Bem, acho que isso aqui não era para existir. Vamos lá. E aí é importante a gente lembrar, né, o planejamento de ensino, né, o roteiro de elaboração de um projeto político-pedagógico, né? A gente tem que entender esse contexto, essa conjectura, né? É o lugar de fala, né, da instituição, né? Portanto, a gente tem que entender qual a concepção de sociedade vai orientar essa minha universidade, concepção de cidadão, de conhecimento, e levando em consideração também, né, as, 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 as matrizes, né, político-filosóficas da pedagogia, né? A reprodutora, a redentora, a transformadora, né? A libertadora, né? Portanto, a gente tem que entender como a minha instituição está ofertando essa formação. Né? Bem, em especial, oferece experiências sensoriais múltiplas, né?
Acho que é um grande desafio dessa modalidade à distância, né, de a gente estar exercitando isso, né. Uma outra questão muito desafiante, né, que desde o século passado a formação dos professores, né, tem interferido na qualidade de ensino, porque existem dois modelos, um que não preconiza, né, a formação pedagógica, né, na formação, e outro que preconiza, sim, né. Fiz geografia e me formei em geografia, nem lembro mais, para ensino, e o outro já nem lembro mais. Enfim, e aí a gente também tem esse problema no mestrado, né, na pós-graduação. A gente geralmente, essa questão da docência, a gente oferta uma disciplina que, na verdade, é um currículo de estágio da docência, né? E a gente não tem muito falado sobre as questões da pedagogia e da didática, né? Bem, portanto, se a gente pensar um projeto político-pedagógico e a matriz curricular do curso a partir da perspectiva história crítica, né, a gente precisa fazer um exercício de desmontar as teorias hegemônicas conceitualizadas histórica, socialmente e epistemologicamente, né. Fiz um quadro aqui para mostrar como pode ser feito isso. Saviani, que é um importante educador que trabalha muito tempo nessa perspectiva de história crítica, né, ele diz que a gente pode fazer isso historicamente, a gente precisa mostrar em que contexto surgir e se desenvolve essa política, né? No caso do agronegócio, aplicando já para a Amazônia, sobre a ocupação do espaço, né? Socialmente, né? Descrever como essa ocupação repercutiu sobre o modo de vida dos povos e comunidades da Amazônia, e epistemologicamente, né? No sentido de identificar quais as teorias que orientaram a ocupação na Amazônia. Bem, por fim, esse trabalho ele segue, né? A gente está com um questionário online que vai ser enviado para as instituições de ensino superior. Caso vocês recebam esse questionário, por favor, preencham ele adequadamente, né? A ideia é produzir um documento que oriente, né? A matriz curricular para tratar essa questão do agrotóxico, né? E a gente pretende produzir publicações e organizar eventos no sentido de melhor interpretar esses problemas na perspectiva da vigilância saúde ambiental e da vigilância saúde do trabalhador. Bem, meu nome é Marcília, aqui está o meu contato, e obrigado, e desculpe o estouro do tempo aí, Paulo.